pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre duas decisões importantes do Supremo Tribunal Federal, divulgadas no informativo 1166, que tratam de questões relacionadas ao regime remuneratório dos servidores públicos, em especial sobre o teto constitucional e as verbas que estão sujeitas, submetidas, limitadas por ele. Esses dois julgados são exemplos de como o STF vem interpretando a aplicação do teto constitucional em relação às gratificações por exercício de cargo em comissão e função de confiança, e vão reforçar a diferenciação entre a natureza remuneratória e a natureza indenizatória das parcelas pagas aos servidores públicos. É a famosa polêmica em torno da remuneração extrateto. Vamos falar então sobre o regime de subsídio, teto constitucional, sobre as gratificações pagas e sobre a distinção entre essa verba remuneratória e a verba indenizatória. Acompanhe até o final para entender as implicações dessas decisões no serviço público. Esses julgados que nós vamos tratar são dois: a ADI 3228 do Espírito Santo e a ADI 7402 de Goiás. Elas envolvem a interpretação de dispositivos da Constituição de 88, Constituição Federal de 88, mais especificamente artigo 37, inciso 11, artigo 39, parágrafo 4º e artigo 37, inciso 5. Vamos aqui fazer uma breve revisão sobre o tema. Primeiramente, regime de remuneração versus regime de subsídio. Primeiro ponto. O regime de remuneração e o regime de subsídio são formas de pagamento dos servidores públicos, mas com algumas diferenças importantes. O regime de remuneração é aquele em que o servidor recebe um salário fixo, mais eventuais adicionais, gratificações ou outras verbas que podem ser variáveis de acordo com a função, tempo de serviço ou outros critérios. Um exemplo é o adicional por tempo de serviço. Já o regime de subsídio, previsto na Constituição no artigo 39, parágrafo 4º, é um tipo de remuneração fixa em parcela única. Essa palavra é a palavra-chave do regime de subsídio, parcela única, que não se altera ao longo do tempo. Esse modelo é utilizado principalmente para os cargos de maior hierarquia, que estão lá listados no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, que são membros de poder, detentores de mandato eletivo, ministros de Estado e secretários estaduais e municipais. A exemplo, então, que a gente pode citar dos magistrados e dos membros do MP. Então, juízes, promotores, procuradores da República, todos recebem por subsídio. Ou seja, quem recebe por subsídio recebe um valor fixo, sem adicionais variáveis, como regra, que tem algumas exceções. Esse valor deve ser suficiente para cobrir todas as funções exercidas por ele, sem a possibilidade de ficar adicionando aí gratificações ou outras verbas que aumentem o montante da remuneração. Agora, teto constitucional. O teto constitucional é o valor máximo que o servidor público pode receber, independentemente da sua função, e a gente sabe que esse valor é o subsídio dos ministros do STF. Esse valor do teto não pode ser ultrapassado e inclui todas as parcelas de remuneração do servidor, como salários, gratificações e outros benefícios. O objetivo do teto é garantir a equidade no serviço público, trazer também moralidade, evitar abusos, limitando o quanto que um servidor pode receber. E aí vamos falar de verbas extra-teto, verbas não incluídas no teto constitucional. Então a verba extra-teto é aquela que, por sua natureza, não está sujeita ao teto. Isso significa que ela é paga ao servidor, mas ela não entra no cálculo do teto da remuneração, ela pode ultrapassar. São exemplos de verbas extrateto, as verbas de caráter indenizatório, como auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio moradia, que são verbas que têm o objetivo de cobrir despesas extraordinárias que o servidor tem e não fazem, portanto, parte da sua remuneração fixa. Ou seja, a Constituição permite que algumas verbas, como essas indenizatórias, não sejam incluídas no teto. E eu vou colocar aqui para vocês um quadrinho que eu extraí do site do Senado, que traz alguns exemplos de verba extrateto só para a gente ilustrar aqui o que a gente está trabalhando. Ajuda de custo, em razão da mudança de sede por interesse da administração, auxílio alimentação, diárias de viagem, auxílio transporte, abono por permanência em serviço, indenização por férias não gozadas, licença-prêmio convertida em pecúnia, gratificação pelo exercício da função eleitoral exercida pelos magistrados e membros do MP, entre outras aí que estão no quadrinho para vocês verem. Fazendo uma brincadeira aqui, né, gente? A gente pode dizer que vários órgãos têm criado
parcelas extra-teto, e aí os servidores ficam felizes, ficam animados com aquilo, entra uma graninha extra, mas aí depois vem o STF e fala que aquela parcela tem natureza remuneratória e não indenizatória, e aí fica todo mundo triste porque aquela parcela deixa de ser paga no salário dos servidores. E isso, né, a gente tá aqui brincando, descontraindo, mas agora que a gente já tem essa base conceitual que eu acabei de explicar, a gente pode entender as decisões do STF que nós vamos tratar nesse vídeo, que são as decisões do informativo 1166. E é aquilo, né, gente? Frequentemente o STF é chamado a decidir a respeito da natureza jurídica de determinada verba paga aos servidores públicos, se ela possui natureza remuneratória ou indenizatória, justamente para saber se ela vai entrar ou não no teto. Então vamos começar com o julgamento da ADI 3228 do Espírito Santo. O caso aqui envolvia o pagamento de gratificações aos servidores públicos pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança. O STF declarou o quê? Que mesmo no regime de subsídio, ou seja, mesmo aqueles agentes que recebem pelo regime de subsídio, é possível pagar gratificações pelo exercício de cargo em comissão ou de função de confiança. Então, eles podem receber o subsídio mais a gratificação por função de confiança ou cargo em comissão, desde que o valor não ultrapasse o teto constitucional estabelecido pelo artigo 37, inciso 11. E por quê? Por que isso? Porque as gratificações pelo exercício do cargo em comissão ou da função de confiança possuem natureza remuneratória. Logo, elas estão sujeitas ao teto. Então, eu coloquei aqui um quadrinho para vocês, ó. As gratificações pelo exercício do cargo em comissão ou função de confiança possuem natureza remuneratória, logo estão sujeitas ao teto constitucional. Outro aspecto importante dessa decisão do STF é que essas gratificações pelo exercício do cargo em comissão ou da função de confiança, elas não podem ser incorporadas ao subsídio ou aos vencimentos daquele agente público. Claro, elas são pagas pelo período em que ele está exercendo o cargo em comissão ou a função de confiança, mas quando ele sai, quando ele deixa aquela função de confiança, aquele cargo em comissão, as verbas param de ser pagas a ele. Elas não podem se somar ad eterno, né, infinitamente, elas não podem se incorporar aos seus vencimentos. E o STF também analisou a questão da inconstitucionalidade de emendas parlamentares que resultem em aumento de despesa. Esse caso aqui foi um caso do Ministério Público. Então, o que a Suprema Corte entendeu? Que se uma emenda parlamentar aumenta a despesa do órgão sem respeitar a iniciativa privativa legislativa daquele órgão, que no caso que era do Ministério Público, há uma violação da autonomia financeira e administrativa do órgão. No caso analisado, o STF declarou a inconstitucionalidade de algumas normas estaduais, como a Lei Complementar 238 do Estado do Espírito Santo, que permitia a incorporação de gratificações aos vencimentos dos membros do Ministério Público Estadual. Isso foi considerado pelo STF um aumento de despesa ilegal, justamente porque violou a iniciativa do Ministério Público. Resumindo, então, a decisão, nós temos o seguinte: desde que respeitado o teto constitucional, o regime remuneratório de subsídio é compatível com pagamento de gratificação pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Contudo, veda-se a incorporação dessas gratificações ao subsídio ou aos vencimentos. Agora vamos ao segundo julgado, que é o da DI 7402 do estado de Goiás. Nesse julgado também, a gente vai ver que tem semelhança com o que foi decidido no primeiro, o STF declarou que é inconstitucional a inclusão de verbas remuneratórias como exceção ao teto constitucional. Porque se a verba é remuneratória, ela não pode ser excepcionada do teto, ela tem que estar limitada pelo teto. Então, isso significa que o teto constitucional não pode ser ultrapassado por nenhuma verba que seja de natureza remuneratória. Então, o STF reafirmou que as parcelas de natureza remuneratória fazem parte do teto e que as indenizatórias podem ser extrateto. E a decisão do STF também deixou claro, e aí ela vai se somar àquela anterior que a gente viu, que quando o servidor assume um cargo em comissão, ele não está acumulando cargos, pois ele está temporariamente afastado do seu cargo efetivo para exercer o novo cargo. Por que o STF falou isso? Justamente para que não haja uma alegação de acúmulo de cargos para que a pessoa possa receber acima do teto falando que, não, esse é um outro cargo, então ele tem um novo teto. Não, não há esse acúmulo de cargos. Até porque a Constituição já tem lá a previsão dos cargos acumuláveis. Então, nesse caso, o exercício da função de confiança ou do cargo em comissão não é um caso de acúmulo de cargos. Então, o teto que ela tem é um teto único, é um teto só. Ela não vai ter dois tetos. Então, o que ela recebe a título de cargo em comissão de função de confiança tem que estar sujeito ao teto constitucional. E aí, com base nesse entendimento, o STF declarou a inconstitucionalidade de diversas normas de leis do estado de Goiás que permitiam a inclusão de gratificações e outros benefícios nos vencimentos dos servidores públicos, violando o teto constitucional. Em resumo, então, o que o STF decidiu? É
constitucional a inclusão de verbas remuneratórias como exceção ao teto constitucional. Nesse contexto, a natureza remuneratória ou indenizatória de determinado valor auferido decorre da investigação e da identificação do fato gerador que enseja a sua percepção. Essas decisões, então, são mais 2 exemplos de uma série de decisões que o STF vem tomando para garantir a correta aplicação do teto constitucional e evitar que os agentes públicos recebam valores além do que a Constituição permite. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, quiser mais informações fresquinhas de jurisprudência, fique ligado no canal do Estratégia. Não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal do Estratégia para estar sempre em dia com a jurisprudência. Até a próxima!